sou graduado em produção cultural pela UF, da primeira turma, uma experiência de cobaia quase. Depois, enfim, do ponto de vista de formação acadêmica, fiz uma especialização, um estágio no Observatório de Políticas Culturais de Grenoble, em gestão de políticas culturais. Dei aula na UF, no curso de produção cultural, na área de planejamento cultural, como professor substituto por 2 anos, em 2007 e 2008. E minha atuação profissional se divide em duas frentes. Na área pública, na área de gestão de cultura, de políticas culturais, como subsecretário de Cultura, como secretário de Cultura em Niterói, no Ministério da Cultura, como à frente da representação do MINC no Rio Espírito Santo, antes coordenando o Sistema Nacional de Cultura, na Secretaria de Articulação Institucional, experiência na área legislativa, na área de cultura, como técnico, experiência mais para trás ainda na Unesco, também na assessoria do escritório na área de cultura, de gestão de programas, tal, etc. E o outro, enfim, antes de chegar no recentemente, mas e o outro viés é uma relação com produção em artes visuais. Aí é um viés mais de produção. Durante um tempo eu tive com alguns outros amigos um espaço de arte contemporânea alternativa no centro da cidade, que é uma produtora, que tem alguns projetos que a gente ainda desenvolve. A produtora entrou num momento meio baixo aí enfim, mas existe até hoje. E mais recentemente a atuação na PO como superintendente de cultura, turismo e eventos, na verdade superintendência de cultura, eventos e turismo, perdão, fazendo acompanhamento, monitoramento de todos os compromissos ligados à cultura, turismo, eventos, força de trabalho, voluntariado, relação com o Ministério do Trabalho, tocha, enfim, uma gama de outras áreas aqui. E Marcelo, eu te pedi para detalhar um pouquinho como é que foi a sua experiência no Ministério da Cultura. Bom, foram 2 momentos, né? O primeiro momento foi em Brasília, e aí tem uma coisa que eu gosto, que é muito interessante. Enfim, você vive a cidade do Rio, você vive Rio, vive Niterói e tal, você está restrito aqui a esse território. Quando você vai a Brasília é meio literalmente a capital, dentro do contexto que você dialoga com gente do país inteiro, né? Então você tem uma oportunidade de conhecer, e no âmbito da cultura isso é extremamente interessante. Você trabalha com realidades muito diferentes, né? Com das 5 regiões do país, com regiões metropolitanas, com o interior. Você vai lá no Cariri, vai lá no interior, uma cidadezinha no interior, na região amazônica, no Pantanal, tal. Então você tem o que para mim, pelo momento, que é o mais interessante dessa passagem em Brasília, na coordenação do Sistema Nacional de Cultura, que era uma área de articulação, na Secretaria de Articulação Institucional, era ter essa relação, esse conhecimento de todo mundo. Então, o papel lá era um papel de estruturação do sistema. O sistema, mal comparando, é como se fosse um SUS da cultura, ou seja, na verdade é uma proposta de estruturação de um sistema efetivamente integrado, organizado, de articulação entre os municípios, os estados e a União para desenvolvimento e aplicação das políticas de cultura, com princípios de gestão de informação, financiamento, participação social, com conselhos, enfim, com essas instituições todas envolvidas. Então foi um trabalho de convencimento naquele primeiro momento, de muita conversa, ou seja, de presença nas cidades, nos estados, para que as pessoas efetivamente integrassem, aderissem ao que era uma proposta de adesão voluntária, né? Ou seja, cabia ao prefeito lá estar sensibilizado para isso. A gente tinha um trabalho de sensibilização muito grande para a consolidação e efetivação desse sistema. É bacana que até o momento que eu saí do Ministério da Cultura, a gente já tinha, se eu não me engano, aproximadamente mais de 20% das cidades e todos os estados integrados ao Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que e todas as capitais. O segundo momento, eu vim para a representação Rio de Janeiro e Espírito Santo. Antes de você avançar, como é que foi o convite para entrar no link, né? Olha, foi via a pessoa que foi o chefe da representação do Rio de Janeiro antes de mim, o André Diniz, que é um amigo de muito, muito tempo. A gente trabalhou junto lá em Niterói. Ele foi secretário, subsecretário. Quando ele saiu, eu assumi lá. E ele foi chamado para a representação e me chamou para trabalhar com ele.
Eu não cheguei a trabalhar na representação, ainda ajudei ele a estruturar, a pensar, olha, o que é interessante, ele comecei a me inteirar um pouco nisso, uma relação de proximidade, e porque ele não tinha espaço ali para mim, ele não tinha como me contratar. Então, nisso ele acabou repassando, falou, poxa, o currículo para outras pessoas, e acabou que caiu na mão do secretário de articulação institucional, que era o Roberto Peixe, que é o grande, um dos grandes, não é necessariamente o idealizador, mas ele é o grande, foi o grande motor propulsor para que o Sistema Nacional de Cultura se tornasse realidade e tal. Ele tinha sido coordenador do sistema na gestão Juca. Na gestão Ana de Holanda, ele assume a Secretaria de Articulação Institucional e a Secretaria ganha esse escopo de cuidar da implementação da estruturação do sistema. E aí ele gostou do currículo, ele tinha, enfim, ele falou, olha, minha escolha ali, ela, segundo ele, seguia dois critérios, que era a pessoa ter experiência, expertise, enfim, em relação técnica, profissional com a área, eu tinha de formação, de experiência profissional e tal, e que tivesse, obviamente, a afinidade com a proposta política de implementação de um sistema que prevê instrumentos de gestão, de participação, né, de controle social, etc. Então foi aí o convite. Aí eu entro para o Ministério. E aí tem essa passagem em Brasília. A minha vinda para o Rio também é uma conjunção aí de fatores. Na verdade, o André Diniz sai da representação. Nisso, eu tive um problema pessoal que eu precisei voltar para o Rio. Então eu sairia do Ministério da Cultura para vir para o Rio. E isso tudo aconteceu, acabou. E a Ana de Holanda, sabendo disso, sabendo que, enfim, eu era do Rio, acabou me chamando para vir para assumir a representação regional. Já conheci, enfim, as pessoas, conheci o André, tinha essa relação. Então eu vim, fiquei 2 anos, foi de janeiro de 2000. Em Brasília, efetivamente, eu cheguei, foi em agosto de 2011 e eu fiquei até início de janeiro de 2012, foi pouco tempo. Primeira semana, na verdade. E aí, na representação do Rio, foi de janeiro de 2012 até julho de 2014. Foi 2 anos e meio. E aí foi outra experiência extremamente interessante. A representação regional, ela não é... essas representações, o Ministério tem algumas representações regionais. Na verdade, você não tem essa estrutura, ela não segue uma lógica administrativa ou geográfica, né? Enfim, a abertura das representações ela segue algumas pressões políticas ou algumas situações históricas, né? A do Rio foi a primeira porque o Rio ainda tem aquela herança da ex-capital e todos os ministérios tradicionalmente tinham uma delegacia de representação aqui para receber ministro e tal, etc. Com uma função mais protocolar e tudo mais. Abriu-se depois uma em São Paulo, porque São Paulo não poderia não ter uma que o Rio... aí depois tem uma no Nordeste, uma no Norte, e elas foram, inclusive, se desdobrando em alguns escritórios vinculados às representações regionais. Ou seja, você tem a representação regional da região Norte, que fica em Belém, que é um território gigantesco, e tem um escritório menor no Acre. E elas, com o tempo aí da gestão Gil para cá, elas assumem um outro papel. Elas deixam de ser simplesmente um escritório de uma função mais protocolar para receber ministro, ajudar a organizar a agenda de ministro e tal. Isso cada vez mais, até com internet, com as novas tecnologias e com o novo perfil que a gestão vai assumindo. Isso fica mais concentrado com a equipe mesmo de Brasília. E as representações, elas começam a desempenhar um papel de acompanhamento local das políticas do Ministério mesmo. Então é um trabalho de muita estrada, né? Enfim, 2 estados pequenos, você tem uma facilidade de locomoção rápida, tranquila, com carro. Costumo dizer que Rio e Espírito Santo são 2 faixinhas litorâneas estendidas, né? A gente espirra aqui, o pessoal escuta lá em Varre e sai. E aí a gente... Então é um trabalho também de não só na relação com o Sistema Nacional de Cultura, mas de acompanhamento do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, que era uma outra questão fundamental, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista político, né? Administrativo porque o Ministério não tem capacidade de monitorar através de relatórios, etc, tudo mais. Eu falo Ministério somente em Brasília, o conjunto de convênios existentes, e os órgãos de controle exigem isso. A gente tem que ter efetivamente algum tipo de retorno de feedback. Então você está presente, a partir do momento que você circula, etc, você consegue estabelecer, mesmo que de maneira mais informal, mais um sistema de acompanhamento e de relatório, etc. E do ponto de vista político, é o reconhecimento de uma política que é bem feita, que é bem realizada, que é certeira. E
você tem um reconhecimento institucional, de você ter a presença de representantes do Ministério da Cultura, não precisa não o chefe da representação, mas você ter a estrutura MINC, principalmente fora das grandes cidades, quando você vai para o interior, para as pequenas cidades e tal, isso tem um impacto de valorização daquele grupo, enfim, na relação com sua comunidade, com o entorno, que é muito bacana. Né? Isso não só do ponto de vista dos órgãos públicos, né, mas dos próprios proponentes. Dos próprios proponentes, né? Você pega lá sei lá, um grupo de jongo lá, enfim, de Pinheiral, lá da Fatinha, entendeu? Pessoa que tem dificuldade tremenda para conseguir alugar a casa, que é a sede, que enfrenta dificuldades porque ela efetivamente começa a se consolidar como liderança política local, então as pessoas começam a encarar esse grupo como uma certa ameaça, ou seja, quando o Ministério da Cultura, de alguma maneira, vai lá, prestigia, está presente, dialoga, senta, conversa, tal, ela ganha um respaldo. Isso é importante, né? Porque eu acho que, somente no interior, é o seguinte, você tem... Se em Brasília, nas grandes capitais, a cultura já não tem dinheiro, imagina nos pequenos... nos rincões aí do Estado, né? Então, uma instituição dessa que receba um recurso federal, por menor que seja, ela enfrenta algumas vaidades, alguns desafios grandes. Então, esse papel era muito legal. Enfim, além de outras coisas, a gente tinha relação com a Secretaria da Economia Criativa, que na época estava com a Cláudia Leitão, ou seja, que estava começando uma discussão, não era uma discussão nova no Ministério, mas a organização da lógica dos observatórios de economia criativa, do Criativa Bureau, era algo recente. A gente, na relação com a própria universidade e com a UF, para a questão, na discussão do Observatório de Políticas Culturais, ou seja, eram relações que a gente ia construindo. Uma outra questão que eu acho que foi muito legal, que foi uma discussão que a gente estabeleceu aqui, as representações elas não tinham esse papel tão... elas não eram necessariamente proponentes ou propositoras de nada, mas a gente acabou, pela realidade local e pelas questões que a gente tem, enfim, o Rio de Janeiro tem uma cena de produção de entretenimento, produção criativa, produção cultural, enfim, os vários nomes, vai do carnaval, enfim, a ópera do municipal, é muito grande e tem uma demanda de profissional técnico cada vez maior, né? Você tem, o lugar onde você tem uma maior quantidade de cursos de formação de produção cultural, por exemplo, né? A gente tem o IFRJ em Nilópolis, a UF em Niterói, a UF Rio das Ostras, a Cândido Mendes aqui no Rio, a Adolfo Bloch no Maracanã. Tem mais uma que eu não estou lembrando agora. Enfim, então, mas você não tinha necessariamente uma preocupação com a formação de mão de obra técnica para dar conta dessa demanda toda. Então a gente começou a discutir isso. A gente fez um seminário grande e tal. E isso, concomitantemente com esse trabalho todo, o Ministério da Cultura, lá em Brasília, estava discutindo com o Ministério da Educação a criação de um Pronatec Cultura. Ou seja, você criar... Porque é diferente. O Pronatec ele tinha um viés muito social, de viabilização, de qualificação do profissional para que ele pudesse voltar ao mercado de trabalho, ou seja, aquele cara que foi desempregado, etc. Mas o Pronatec Cultura, ele atende isso, mas ele tinha um outro viés, ou seja, esse profissional que efetivamente vai se dedicar a essa atividade técnico-cultura, ele não é o... geralmente, isso que a gente observa, não é o cara que surge do nada, ele é um cara que já tem algum tipo de relação com a prática cultural. Ele é um artista, ele é um... enfim, vem ali, o cara que mexe com música, que gosta de música, que põe o som na festinha, faz um DJ, que dança alguma coisa, faz um rap, enfim. É esse cara que vai ter o interesse. Então ele não vem da fila do desemprego necessariamente, por mais que ele também seja um cara desempregado. Então, e aí a gente conseguiu estruturar alguns cursos no Rio e no Espírito Santo de Pronatec Cultura, ou seja, a gente conseguiu estruturar o Pronatec, inclusive, que foi um trabalho muito legal e satisfatório. Mas não sei se estou falando muito sobre isso, né? Isso aconteceu também, esse Pronatec Cultura aconteceu em outras cidades, estados? Sim, no Brasil inteiro. Era um braço do Pronatec, na verdade, no âmbito do Ministério na verdade, que a gente começou assim, a marca Pronatec Cultura, o Ministério da Cultura chegou a trabalhar essa marca Pronatec Cultura, mas eu acho que, se não me engano, ele não existe no Ministério da Educação um Pronatec Cultura. É porque o Ministério da Cultura seria o demandante natural pelos cursos na área da cultura. E, obviamente, que a gente começou, a partir do momento que a gente dialoga com as cidades, a gente começou a ter o trabalho
de que essas cidades pudessem identificar, olha, qual é o potencial real. Vamos fazer curso de fotografia, bacana, vou criar 50 fotógrafos na cidadezinha, não sei de como, mas tem mercado de trabalho para esse cara, ele vai trabalhar. Não é uma formação artística, a gente está trabalhando, a questão é formação técnica, ou seja, o cara vai trabalhar, porque a gente tem aqui, teve um boom há 15 anos atrás de nascimento, você vai ter agora 500 mil festas de aniversário de 15 anos e todo mundo quer. Então você tem um mercado. Mas assim, é identificar o que você tem efetivamente. E isso foi muito bacana também. Né? Os caras começaram a ter que preocupar, opa, qual é o potencial que a gente tem de geração de trabalho, de renda nessa área criativa. Então foi isso, foi muito bacana. Eu não consegui, e aí até porque foi o momento que eu saio do MINC, e a pessoa que trabalhava, que tocava isso na representação, foi a pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo depois na PO também, foi a Carol. A gente não teve, não sei se teve lá depois eu não vi, era o retorno desses caras. Essa era a grande dificuldade, que enquanto os caras estavam em sala de aula, os alunos estavam, a gente conseguia ter um monitoramento, a taxa de evasão e tal. Aliás, essa foi uma questão, a taxa de evasão, quando você conseguia, na difícil disputa lá com o Ministério da Educação, garantir que essas vagas fossem ocupadas por aquelas pessoas que tinham alguma relação com a cultura, ou seja, são os interessados na atividade cultural efetivamente, a taxa de evasão era mínima, baixíssima. Mas era menor do que o do cara do desemprego, porque na verdade o cara desempregado, ele entra ali para poder ganhar o auxílio do desemprego dele, é fundamental isso, e se recolocar. Mas se no meio do caminho surge uma oportunidade, ele vai sair do curso, porque o objetivo dele é estar empregado. Né? Se não tiver, ele vai ficar os 3 meses ali fazendo o curso, para ele vai ser bom, vai ser mais uma qualificação. Mas pô, ele não está preocupado necessariamente com a qualificação, ele está preocupado com comida na mesa. Diferente do cara da cultura, que ele até porque o trabalho que ele busca não é necessariamente um trabalho com horário fixo, né? Ou seja, é um mercado um pouco mais. Mas a gente não tem esse feedback, ou seja, e esses caras, eles conseguiram, de alguma maneira, tirar proveito dessa formação, eles estão trabalhando, eles estão gerando renda. Essa resposta, isso é uma pesquisa que a gente, olha, o próximo. Marcelo, tentando fazer já uma relação da sua experiência no MINC com a organização dos grandes eventos, na sua experiência no MINC, você participou, segundo informações que a gente tem, de fóruns de acompanhamento e monitoramento das ações culturais em grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, né? Então, fazendo essa ponte entre a cultura e os grandes eventos, qual foi o espaço da cultura nesses eventos, como a Copa da Confederação, a Copa do Mundo? Qual é a sua avaliação dessa experiência da cultura nos grandes eventos? Olha, na Copa das Confederações, assim, são duas coisas. Uma coisa é o espaço da cultura, outra coisa é o espaço do Ministério da Cultura. Como é que você avalia essa diferença, o espaço da cultura e o espaço do Ministério da Cultura? Porque a lógica política vigente, grande parte das vezes no país, aí, de esquerda, direita, de centro, de cima, baixo, verde, azul, amarelo, roxo, vermelho, você tem uma lógica de disputa de espaço, de afirmação de marca, né? Então, você não consegue... Vou voltar à sua resposta, mas só andar umas casinhas à frente. Qual era a proposta que a gente começou a discutir e colocar, e algumas pessoas tinham essa percepção, na construção da programação de cultura, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Que aí eu estava na PO já, que a gente conseguisse montar um calendário unificado, que foi mais ou menos o que Londres fez. Ou seja, olha, vamos pegar tudo que você já faz, você que é município, você que é estado, você que é ministério, você que é instituição privada, então o que tem tanto de dia a dia, depois a gente volta lá, não tem problema não, quanto de novidade, e vamos transformar isso numa única proposta, organizada, estruturada, com roteiros específicos, ou seja, que possa ser aproveitada e curtida de diferentes formas. Só que aí você perde a identificação do realizador, né? Você está compartilhando, e aí, obviamente, você tem... Não só a questão não é nem eleitoral necessariamente, os atores aí desse processo não são candidatos, mas você tem uma questão de afirmação política mesmo, de protagonismo e tal, que interfere. Por isso, quando eu estou me referindo, ou seja, por exemplo, na Copa das Confederações, eu não lembro
o Ministério da Cultura não teve nenhuma ação específica voltada para a Copa das Confederações, isso eu tenho certeza. Eu não lembro se teve alguma, porque ela, enfim, ela... a Copa das Confederações realmente eu não lembro. Eu não lembro se teve alguma ação, porque as pessoas já estavam... Existia uma discussão a respeito de Copa do Mundo. E aí, em relação à Copa do Mundo, o Ministério da Cultura começou a discutir isso com uma certa antecedência, na verdade foi em 2011, tal como o governo federal como um todo. Mas eu acho que começou a discutir isso numa linha de construção de equipamento, efetivamente. E essa não era a grande demanda das cidades. Então, vocês tinham uma proposta de uma programação que ela circularia no entorno desse novo equipamento que seria construído para as cidades. E as cidades já têm uma dificuldade grande de manter e custear os equipamentos existentes, inclusive com equipamentos necessitados de reforma, tal, etc. Poxa, eu não quero mais um equipamento que isso vai cair no meu colo. E acabou que essa programação que foi pensada para espaços específicos em cada uma das 12 cidades sede, que dali irradiaria, ou seja, seria uma feira de artesanato, teria atividades culturais, seria um encontro meio ela se perde. Por um outro lado, que assim, você teve um momento, você teve a gestão da Ana de Holanda, onde foi essa proposta desenhada dos grandes equipamentos, e ainda no âmbito do projeto, né? A Ana de Holanda sai em setembro de 2012, a Marta entra em setembro de 2012, a Copa seria só em 2014, a ideia é que isso tudo pudesse ser estruturado em 2013 para que tudo tivesse contratado no final de 2013, início de 2014, e em 2014 tudo acontecesse. Com a vinda da Marta, desmonta-se essa ideia dos equipamentos de cultura, porque teve as prefeituras já tinham manifestado o não interesse, e o pessoal começa a construir a proposta de programação. Teve um movimento na gestão da Marta, e aí eu acho que tem muito a ver com a Janine Pires, que era a secretária executiva do Ministério da Cultura, e aí eu estou falando aqui muito uma análise minha mesmo, até pela histórica dela. A Janine até é muito parceira do Marcelo Pedroso, eles trabalharam juntos no turismo. Ela é uma mulher da área de turismo, de eventos, e aí dentro de um conceito de potencialização turística mesmo, tal, teve um movimento de levar toda essa atividade para dentro das FIFA Fan Fest, que eram os espaços de celebração, tal, da FIFA, porque ali você teria o turista, estava ali, quem estava querendo festa, tal. Então era uma atividade cultural que ela seria complementar à atividade da FIFA Fan Fest. De repente, até isso não foi estruturado, mas poderia até ajudar. A ideia é que se pudesse ter alguns grupos que entrassem no palco, inclusive, enfim, fazendo um contraponto ali aos grandes nomes. O Ministério teria um stand em cada uma das FIFA Fan Fest. Isso, para além da questão financeira, porque aí o Ministério começa a perder orçamento, ou seja, você vai cortando dinheiro e tal, etc. Você teve uma oposição grande a isso, né? Ou seja, aí quando o movimento de pontos de cultura sabe disso, enfim, os movimentos culturais de modo geral começam de certa maneira a circular, tal, eles começam a questionar o que vai ser feito, a gente não quer FIFA Fan Fest. O Ministério teve uma certa dificuldade, inclusive internamente, não só externamente. Ou seja, eu lembro nas reuniões que a gente tinha lá com os representantes regionais do MINC, e a gente colocava isso, falava, olha, isso não vai ser legal, a gente vai ter dificuldade, isso a gente vai levar borrada, né? E as pessoas discordavam, a gente achava que a gente tinha que estar ocupando a rua, ou seja, alguma atividade, ou que a gente pudesse complementar ou ajudar a programação já existente das cidades, né? Ou que a gente pudesse promover essa atividade mais de rua, né? E aí ficou uma situação, ou seja, eu acho que demorou muito tempo para bater o martelo. O Ministério da Cultura tem um problema, o governo de modo geral, e o governo federal principalmente, independentemente disso, ele não tem uma agilidade de execução, enfim, por N questões. O Ministério da Cultura não tem um perfil de produção, na verdade. O Ministério da Cultura é um órgão de gestão de políticas, com exceção da CEFIC, que é a Secretaria de Fomento, que ela tem ali um papel mais administrativo em cima dos processos, mas é uma coisa
pontual e que funciona, pontual não, porque é gigantesco, mas funciona. Mas o Ministério, a proposta dele não é essa. A Funarte até tem um pouco esse perfil. E aí acaba que o Ministério assume o papel nessa correria, como é que vai ser, de produção e de contratação direta das atividades culturais pela cidade na Copa do Mundo. O dinheiro que se teve não era todo aquele dinheiro que se esperava, não para um país de dimensões continentais como o nosso, com 12 cidades grandes e tal, ficou uma programação muito pequena e você não conseguiu construir, aí tem a ver com aquela, você não conseguiu construir o discurso, né? Ou seja, o Ministério não teve a programação que o Ministério propôs, ela não tinha dimensão, não tinha volume, não tinha para efetivamente conseguir aparecer na foto. Ficou um conjunto de atividades pingadas. A Marta insistia muito com uma questão da feira de artesanato, ela estava querendo estabelecer essa relação, esse diálogo com o artesanato, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da Presidência da República, a Secretaria de Economia Criativa, bacana e tal, mas ficou, do ponto de vista logístico, ficou muito complicado. Montaram alguns standzinhos, aqui no Rio a gente ficou no Parque das Ruínas, que é a da prefeitura, que tem uma quantidade de turista legal, mas ficou uma coisa, ficou solto, ou seja, a ideia inclusive não era ruim, mas a condução do processo ficou solto, foi ruim, você não conseguiu contemplar todo mundo, você acabou levando crítica, o Ministério, por outro lado, não conseguiu construir o discurso que queria ter construído. Talvez se a gente tivesse, efetivamente, juntado todo mundo e simplesmente distribuído o recurso para juntar esforços para que as cidades pudessem realizar suas atividades, que a cidade já tem a sua rede estabelecida, ela tem suas formas de produção, ou ela produz, ou ela contrata, ou ela repassa, ela tem seus equipamentos, talvez a gente tivesse tido... Talvez não, certamente a gente teria tido mais sucesso. Então essa é a crítica à atuação do Ministério da Cultura na programação cultural na Copa do Mundo. Já as cidades, aí você teve cada cidade com uma ação, uma atuação diferente, né? E aí de propostas, dimensões distintas. Eu não visitei a cidade, na Copa do Mundo eu fiquei só aqui no Rio, e eu já estava num processo de saída. Na verdade, eu saio do Ministério e vou para o papel bem nesse período da Copa do Mundo. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tinha a programação normal da cidade. Não lembro se teve alguma coisa específica para a Copa do Mundo. Eu particularmente não me lembro. Não Inclusive, lembro. nem consigo me lembrar dessa programação específica do MINC no Parque das Ruínas. Teve exibição de vídeo, que o Ministério contratou uma produção de vídeo, de cinema, produção de uns curtas sobre futebol, tal, etc. Então teve lá a programação, teve uns standzinhos lá de venda de artesanato e uma outra atividade, tanto lá quanto espalhado pela cidade. Esses curtas eu me lembro, mas eu não tinha registrado na cabeça que era o Ministério da Cultura. Pois então assim, é exatamente isso, você não juntou esforços para construir uma coisa melhor, maior, mais bem organizada, porque queria marcar sua posição e divulgar sua marca, e no final das contas, tira o seu pela culatra. Se você não tem uma programação repartida, uma programação que, enfim, não deu liga, e também não conseguiu marcar posição. E ainda sobrecarregou a galera do MINC, porque o pessoal teve que fazer um trabalho de fiscalização e de acompanhamento que o Ministério não tem necessariamente perna para isso. E Marcelo, você está fazendo aqui a sua avaliação. Essa experiência institucionalmente gerou um aprendizado? Quer dizer, gerou algum acúmulo aí futuramente a organização da cultura nos Jogos Olímpicos? Gerou, pelo menos para as pessoas que efetivamente estavam tocando aquilo lá, né? Porque gerou que o Ministério da Cultura não tem capacidade de produção. Não é que não tem, não é o perfil, não é o papel do Ministério da Cultura isso. Eu acho que isso ficou um bom consenso. A programação de cultura dos jogos, programação de cultura, a atuação do Ministério da Cultura na Copa do Mundo foi muito ruim. Isso, existe essa análise, existiu enfim, essa análise lá internamente.
Agora, você tem o problema é que você tem mudança. Você tem o Juca e a Marta saíram publicamente na porrada no final da gestão da Marta e no início da gestão do Juca, né? Então, ou seja, qualquer coisa, mesmo que tivesse alguma coisa de interessante naquele momento, isso talvez não seria efetivamente aproveitado. Mas não teve. Foi ruim. Foi ruim. O conceito original até era bacana, mas a execução foi bem complicada. O conceito original já desse segundo momento, né? Não os equipamentos, mas de... Do segundo. Quer trabalhar, você tinha 5 eixos principais para trabalhar, se não me engano, Brasil Diverso, Brasil Audiovisual, Brasil Memória, que era patrimônio, enfim, 4 ou 5 eixos. A ideia é que você pudesse montar uma programação que perpassasse 5 eixos, mas sem grana. E aí o principal problema, você não consegue ter tamanho, você não tinha perna para tocar isso. Tinha. Então, Marcelo, você saiu do Ministério da Cultura, como você estava falando, em julho de 2014, né? Isso. Quer dizer, bem no momento da Copa. Isso quer dizer que você não chegou a acompanhar de dentro do Ministério da Cultura qualquer formulação já em relação aos Jogos Olímpicos? Acompanhei. Não, acompanhei, porque tinha um grupo já estabelecido antes. Na verdade, o Ministério tinha uma coordenação de grandes eventos, que era responsável que é uma equipe minúscula, era uma pessoa e um assistente, efetivamente, historicamente. Essa pessoa mudou algumas vezes. Isso já existia desde o PAN? Desde o PAN eu não sei. Eu sei que em 2011 foi criado. Não existia não era nem o nome, não era esse, mas era uma pessoa que acabou assumindo esse papel, que era uma assessoria especial do ministro, que foi, com a Ana de Holanda, foi a Morgana Eneille, depois a Renata, que eu esqueci o sobrenome agora também, e aí na gestão Juca já foi o Adriano, né? Que ficaram responsáveis por participação no Ministério nos grandes eventos. Então foi Copa do Mundo, foi a Feira Mundial de Milão, Adriano foi inclusive, e Olimpíada. Então você foi criado, porque é o seguinte, aí começa a vir a PO. Na verdade eu não estava na PO ainda, o superintendente de cultura era o Cid Blanco, que veio do Ministério da Cultura também. Cid tinha sido diretor de infraestrutura cultural lá, ele começou a discussão do CEL das Artes, que depois, antigamente era Praças do PAC, e ele assumiu essa superintendência na PO. E começou esse trabalho de articulação. E criaram um GT Cultura, que foi o primeiro GT Cultura. Eu conversei com ele algumas vezes, que essas estruturas elas ganham o mesmo nome, mas tem 3 diferentes, que tinha participação do Ministério da Cultura, do Comitê Rio 2016, da APO, ele era coordenado inicialmente pela APO, depois passou para o Ministério da Cultura, e pelas secretarias estaduais e municipais de cultura dos 12 estados e 12 cidades-sede, né, para discutir a programação. Desculpa, falei besteira. Do Rio, da Secretaria Municipal Estadual de Cultura do Rio e das cidades do futebol. Que a estação estava lá na Copa ainda, né, para discutir a programação. E aí esse grupo se instala em 2012, quando o Cid, se não me engano, ele vem para a PO em 2012 e tal. Eles começam um trabalho inicialmente de criação de um conceito de projeto, o que a gente quer, como é que a gente quer trabalhar, etc. E eles foram muito bacanas, o trabalho foi legal, tá naqueles documentos lá que eu te passei, etc. Chegaram num grande conceito, um macro conceito. E aí... qual foi a pergunta que você fez mesmo? Desculpa. Não, como é que era? Então o Ministério estava ali participando, e a grande questão, e eu acho que foi o gargalo desse grupo, é quando você entra efetivamente na questão financeira, de como vamos viabilizar esse projeto que vai gerar uma programação linda, maravilhosa, toda colorida. Começou a ter a demanda por parte do Comitê Rio 2016, parte da PO, de que a gente tivesse definições de investimento financeiro efetivamente. O Ministério da Cultura assume a coordenação desse grupo nesse momento. Existia, inclusive, uma disputa, e eu sei por acompanhar isso, de quem teria o protagonismo na coordenação desses processos, quem seria o responsável pelo projeto de cultura, pelo programa de cultura. Era o Rio 2016, e na época não era Carla Camurati ainda, era Renata Trovão, ou era o Ministério da Cultura, ou era a Prefeitura do Rio de Janeiro, enfim, você tinha aquela conversa de antes. Então, o grupo ele chegou num impasse nesse momento, ou seja,
da onde vem o dinheiro. Então o pessoal chegou a discutir a ideia que a gente pode trabalhar um pouco com incentivo fiscal, ou seja, parte dessa programação poderia ser, como o comitê tentou fazer, ser captada via lei de incentivo com as empresas patrocinadoras dos jogos, mas efetivamente seria interessante ter um aporte de recursos. Ali a gente está falando isso em 2013, início de 2014, você teria eleições para a presidência da República e governos estaduais no ano seguinte ou no mesmo ano, e obviamente ninguém era insano de assumir qualquer tipo de compromisso. Então, a conversa do Ministério da Cultura foi nesse sentido. A gente, na verdade, o Ministério da Cultura acabou participando de maneira até mais ativa na construção de canais aí com Londres 2012, com a organização dos Jogos de Londres, para a questão do legado, de como é que foi esse processo de organização. Teve 2 fóruns que foram importantes, um organizado, um menor, organizado pelo Ministério da Cultura, lá no Capanema, inclusive, sobre cultura e comunicação, ou seja, como é que foi essa estratégia, como é que Londres se organizou, e aí veio o pessoal tanto da área de comunicação quanto a Justine, que foi a diretora de cultura de Londres 2012, e aí ela fala isso, fala, olha, a gente teve diversas dificuldades também, de como é que operacionalizava isso tudo e tal, e a saída, no final das contas, faltando um ano para os jogos, não tinha nada muito organizado, foi isso, identificar o que a gente faz. Porque você tem algumas restrições de patrocínio, o CCBB é Banco do Brasil, mas o patrocinador dos jogos é o Bradesco, ou seja, como é que você inclui o CCBB nessa? Como é que você inclui o Oi Futuro, já que a Claro e a Embratel que são patrocinadores? Você tem, ou seja, uma companhia que tem um patrocínio de uma empresa, como é que você integra essa programação da cidade? E eles já acharam uma saída. Criaram um Festival Londres 2012, Festival Londres, não lembro agora o nome que deram, com uma identidade visual única, e dependendo do nível de envolvimento daquele programa, daquela atividade com os jogos, ou seja, ele tinha um conjunto de outros caracteres que entravam nessa identidade. Se ele era uma atividade patrocinada por um dos patrocinadores dos jogos, ele entrava com a logo do Londres 2012. Se ele só era ele era patrocinado pelo Estado ou por alguém que não tinha concorrente nos jogos, ele não entrava logo, mas podia fazer referência, inclusive, à programação de cultura dos jogos lá em 2012. Se ele tinha concorrente, ele entrava ali só com a barrinha de identidade visual, né, que era específica da programação de cultura. Então foi bacana, Londres conseguiu construir uma programação única e passar essa mensagem. Qualquer pessoa de fora, mesmo o cara de não chegava lá e identificava isso. E eles falaram também das dificuldades que eles tiveram, na relação, por exemplo, com teatros. Eles fizeram uma campanha grande para que o cidadão londrino saísse de Londres, que eles acharam que a cidade ia ficar insuportavelmente cheia. Acabou que a cidade não ficou tão cheia, mas existia uma preocupação de que com ocupação de teatro, tal, que talvez não fosse. Tem aqueles teatros mais bam de Londres, acabaram tendo público, outros a programação ficou muito vazia, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então essa experiência foi passada nesse encontro menor. Depois a gente teve um segundo encontro maior, que foi o Fórum de Cultura, que teve no Capanema, teve no Museu Nacional de Belas Artes. Aí já foi um encontro para discutir de maneira um pouco mais concreta com participação dos movimentos culturais, tal, enfim. Quem teve uma atuação grande nesse processo foi o Faustini, que fez a abertura lá pela Rede de Juventude. Como é que você integra? Foi a experiência de Londres. Uma das críticas de Londres é que Londres não conseguiu integrar ou dialogar nessa programação zona deles de cultura a produção de periferia, que é basicamente de jovem, tal, ou seja, que é um pouco o perfil aí da agência de rede de juventude, como é que você integra esses caras, traz esses caras para essa pauta, tal. Então, foram essas experiências trocadas, né? A coisa começou a avançar. A Marta, que era a ministra da Cultura, ela foi, inclusive, na abertura desse encontro, assumiu o compromisso de discutir isso, mas você tinha o final de gestão, ou seja, efetivamente tudo ficou ali ainda no âmbito do planejamento. Quando eu vou para a APO, eu chego a participar ainda de uma ou duas reuniões desse GT de Cultura. A pessoa, o que acontece? Quando em 2014 começa a aproximar a Copa do Mundo, e com esse caos que o MINC assumiu o papel de produtor, né, dessa programação, a equipe
da coordenação de grandes eventos do Ministério da Cultura, ela fica toda voltada para a Copa do Mundo e Olimpíadas fica não só isso, como o governo federal basicamente todo, tirando o Ministério do Esporte, que tinha um grupo específico para tocar a Olimpíada, todo mundo centra os seus esforços em Copa do Mundo, porque a perspectiva geral era de que ia dar ruim, né? Que ia ser um fracasso os jogos. Então as pessoas, a Copa, o pessoal investe suas energias e deixa os Jogos Olímpicos para escanteio. Então, novas reuniões só depois da Copa do Mundo. Aí depois da Copa do Mundo você já cai direto no processo eleitoral, as pessoas, enfim, a Dilma é reeleita, mas existia já nisso a Marta sai. Quem assume interinamente é a secretária executiva, Cristina Wanzler, o nome alemão, e você tem uma grande definição. E aí o Ministério, ou seja, você não teve nenhum compromisso assumido efetivamente lá atrás, você ainda continua sem ter esse compromisso. Agora aguarda-se a nova gestão. E aí chega o Juca. Aí a gente vai para o fórum. Chega o Juca, já começa, que aí você já tem o burburinho tomando conta, ou seja, o tempo está correndo, você não tem dinheiro para a cultura, você não tem dinheiro como você não tem nada efetivamente colocado. Aí congela o Ministério da Cultura, só agora recuperar as outras conversas. Estado era Adriana Hatz, o Estado já começa a acenar também com uma cena financeira mais complicada por conta da redução, pela queda do preço do petróleo, redução dos royalties, tal, etc, aquela situação toda. A Adriana Hatz avisa que vai sair da Secretaria de Estado de Cultura, então qualquer interlocução no que diz respeito a planejamento fica suspenso também com o Estado. Apesar de que o Estado foi o único órgão que teve um trabalho lá atrás, antes de entrar na discussão financeira, um trabalho de mapeamento dos equipamentos culturais disponíveis no Rio de Janeiro e nos outros estados e cidades também, que poderiam ser utilizados no período dos jogos para essa mega programação, inclusive identificando quais eram, se fosse o caso, as necessidades de investimento. Enfim, o João Caetano está com um cupim, não sei o que lá, para a gente poder funcionar bem, tem que consertar, não sei, dando exemplos. O Estado do Rio foi o único que fez isso. A equipe do Estado foi muito bacana. Aliás, o Estado do Rio de Janeiro teve um processo de organização para os jogos. Não teve dinheiro e não conseguiu entregar. Mas do ponto de vista de planejamento, organização e diálogo, a galera da Casa Civil, inclusive, era um pessoal muito bacana, muito bem organizado, ou seja, eles tinham uma capacidade de entrega muito legal. E o pessoal da cultura estava... E eles cobravam dos órgãos, e a cultura, enfim, atendeu. Então, a Adriana Hatz anunciou que ia sair, Marta Suplicy tinha saído, as conversas foram ficando suspensas. Prefeitura do Rio, Sérgio Saleitão, que era o secretário, não queria saber disso, né? Eu lembro de eu conversar, eu falei com ele, tive algumas conversas com a Dani Negromonte, e aí, gente, a gente tem que tocar isso, tem que tocar, e a orientação, olha, enquanto o prefeito não disser faça, eu não faço. Foi o que ele falou. E na cabeça do prefeito, e aí eu entendo ele, gente, você tinha N outros, você tinha obras que não tinham começado ainda naquele momento, ou seja, a atividade cultural era de todas a menos importante. Para variar, a cultura não é muito importante. E entendo ele, ou seja, se nunca dependesse de uma iniciativa dele, ele tinha outros grandes problemas para tocar. E então a gente não conseguiu outro diálogo. Chegou num momento, aí a gente vai trabalhar o Comitê Rio 2016. Porque, nesse processo pós-eleitoral, eu tô indo e voltando, mas nesse processo pós-eleitoral, acaba que a gente tem a opção de deixar, com as dificuldades que a gente estava tendo de encaminhar isso tudo, deixar as cidades de futebol um pouco de lado. Vamos centrar esforços no Rio de Janeiro, relação com o Estado, com o município, Ministério da Cultura e Comitê Rio 2016. Então esses são os quatro grandes entes responsáveis, a gente identificava pela programação de cultura ali, quem poderia fazer. Porque se no Rio de Janeiro não tivesse nada, não adiantava ter alguma coisa na cidade de futebol. Então, o que a gente trabalha? Então, todo mundo pegado de eleição tal, a gente vai trabalhar com o comitê. A gente chama a Carla, nisso a Carla tinha assumido já início, a Carla entra para o comitê um pouco antes de eu chegar na PO, início de 2014. Estava lá desenvolvendo a programação de cultura dela, tal, queria fazer um grande festival, 6 grandes festivais, por temas também, uma grande linha, ou seja, que teria momentos altos e baixos, a estrutura conceitual muito bacana.
E aí eu falei, cara, a gente tem que pensar numa estratégia agora, tem que pensar numa estratégia de financiamento, de viabilização financeira dessa programação. Aí a gente começa uma conversa com o Ministério da Cultura para o enquadramento dos projetos na Lei Rouanet. Isso fugia um pouco do padrão por algumas questões. O Rio 2016, o Ministério tem algumas normas. Uma produtora que nunca apresentou um projeto, ela tem um teto. Eu não vou deixar você, eu não conheço o seu histórico, um aventureiro captar uma fortuna muito grande, porque isso pode impactar a minha folha, você não vai conseguir executar, isso vai impactar a folha do Ministério da Cultura e inviabilizar outros projetos. Então a gente teve uma série de conversas com o Ministério, o pessoal identificava que era o Comitê Rio 2016, era a Carla que estava lá, tinha uma equipe de gente com histórico, profissional, tal, por mais que o comitê nunca tivesse captado um centavo via Lei Rouanet. Então abriu-se essa sessão, enfim. A gente teve a oportunidade também de conversar, que é uma coisa rara, com a CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Foi lá em Manaus até essa reunião, apresentar a eles esse conceitozão do Ministério da Programação de Cultura, explicar que, olha, vão ser 6 projetos que vão vir para cá, vão passar para vocês. Seria muito importante se a gente conseguisse a aprovação de pelo menos alguns dos projetos ainda em 2014, porque a previsão é de que os primeiros projetos começassem em março de 2015. Então teria tempo ali para fazer isso tudo mais e tal. E conseguimos a aprovação dos 3 primeiros projetos. Era música, dança, eu não vou lembrar agora, mas tem na relação. Quais eram os 3? Acho que a gente tem isso. Tem. Foi os únicos 3 que foram aprovados, inclusive. Oi? Não foram captados. E aí a gente fez esse movimento, a gente construiu essa alternativa, essa saída. Foi a relação com o MINC, que foi bacana. O Ministério aí depois o comitê não consegue captar. Na verdade, a Carla enfrentou grandes problemas, e aí de novo tem a ver com as prioridades. Né? O comitê não captou todo o patrocínio para os jogos que ele pretendia captar, isso foi divulgado na mídia, na imprensa e tal. E aí o órgão, só quem podia captar pelo comitê, mesmo para projetos de cultura, e mesmo sendo um projeto incentivado, era o setor de captação de relação com o patrocinador do Comitê Rio 2016. E eles já estavam, de certa maneira, uma relação um pouco esgotada, então eles não conseguiram chegaram a captar um dinheiro com os Correios, mas pelo que a pessoa falou, esse patrocínio ele não se desdobrou. A ideia é que ele pudesse ser um valor maior. No primeiro momento foi um dinheiro utilizado para a atividade de comemoração de 1 ano para os jogos, né, 1 Year to Go, que foi na Cidade das Artes, um show, blá, e que depois isso não se desdobrou efetivamente para patrocínio e para financiamento das outras atividades. Então ele não conseguiu captar para esses 3 projetos nada, e não conseguiu captar absolutamente nada para a programação de cultura proposta pelo comitê que era o Celebra. Então essa dificuldade de captação foi mesmo uma dificuldade, vamos dizer assim, de gestão administrativa dentro do comitê que estava sobrecarregado? Não só isso, não. Na verdade, não. Dos patrocinadores, que gera por si só também talvez, se você tivesse... porque você não pode... O programa de cultura, ele até poderia captar com outros patrocinadores, desde que não fossem concorrentes dos patrocinadores dos jogos. Porque é muito difícil. Você tem os subprojetos. Né? Rio 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é um projeto. Na verdade, os Jogos Olímpicos é um, os Jogos Paralímpicos é outro. Mas os Jogos Olímpicos é um projeto, é o projeto principal deles. São os grandes patrocinadores, os internacionais e nacionais. E aí você tem os subprojetos, você tem Tocha Olímpica, você tem o Celebra, que era de cultura, você tem o Transforma, que enfim. E esses projetos, em geral, eles só podem captar com os patrocinadores dos jogos, mas é uma captação à parte, é um contrato à parte. Né? Tocha do Mundo, por exemplo, foi Nissan, Coca-Cola e Bradesco. Ou seja, a Claro não podia se associar à Tocha Olímpica. A cultura ela conseguiu essa discussão, captar para além desses. Poderia captar, por exemplo, com uma Petrobras que não tinha nenhum concorrente entre os patrocinadores dos jogos.
mas existia uma determinação de que, até porque eles não queriam, ou seja, a prioridade, acredito eu, do comitê era cobrir os buracos do orçamento para a realização dos jogos. A programação de cultura, mais uma vez, ela não era necessariamente prioritária. E que nesse momento já estavam bastante evidentes, né? Já estava bastante evidente. A gente está falando isso aí virada de 2014 para 2015. Né? Mas ainda existia essa perspectiva de captar. No projeto original, lá na ideia original da candidatura, não na candidatura, mas depois da candidatura, né, quando você transforma isso em valores dos Jogos Olímpicos, a ideia é que você tivesse investimento no montante de 100 milhões de reais numa programação de cultura. Ou seja, se isso viria via comitê, via ministério, via Secretaria Municipal de Cultura, via Secretaria de Estado, não importa, mas 100 milhões. O comitê previu no seu orçamento, tinha isso ainda no início de 2015, 20 e poucos milhões de reais, perdão. 20 e poucos milhões de reais no seu orçamento, que seria o que ele queria captar para investir. A gente não estava nem trabalhando, quando ele fala em captar, não era nem captar com Lei Rouanet, não, captar dinheiro mesmo para os jogos, no seu orçamento geral. Se ele tivesse captado tudo, ele investiria 20 e poucos milhões de reais, 23 milhões de reais na programação de cultura. Isso não aconteceu, obviamente, não conseguiu captar tudo e tal. Quando chega mais para frente, não teve, pelo menos até o momento que eu saí da PO, mas acho que não teve isso, não teve repasse de qualquer centavo público para o Comitê Rio 2016. Por quê? Se tivesse isso, o comitê estaria sujeito à fiscalização de TCU e tudo mais, eles não queriam. Ou seja, a gestão privada ela é bem mais ágil, bem mais prática, e se você tivesse, a lei do ato olímpico permitia isso, mas tivesse isso, eles teriam uma burocracia muito maior para operar os jogos, ia ser mais complicado. Então, mas a gente teve na organização dos jogos, em várias áreas, a tal de transferência de responsabilidades, né? O Estado o poder público assumiu alguns compromissos que caberiam ao comitê, e o comitê assumiu alguns compromissos que caberiam ao Estado, por exemplo. Por exemplo, asfaltar a Vila Olímpica, estaria no orçamento, mas a prefeitura tem uma fábrica de asfalto, ela vai lá e consegue asfaltar aquilo, é mais fácil, inclusive mais barato, e nisso o comitê assume alguns compromissos que caberiam, compra de equipamento, que é mais fácil ele comprar do que a prefeitura, enfim, essas coisas. Nessas transferências, o prefeito, numa reunião, para poder não deixar o orçamento do comitê no vermelho, porque se os Jogos Olímpicos derem prejuízo, a lei determina que o Estado brasileiro vai ter que honrar com isso, ele assume os 23 milhões do programa de cultura dos Jogos, né? Ele chega e fala, olha, isso aqui passa para mim. Obviamente que ele não previa necessariamente investir 23 milhões em programação de cultura nos Jogos, mas ele sabia que ele conseguiria dar conta dessa demanda de 23 milhões com o que ele já tem na Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, com as atividades que a cidade já faz, com edital, etc, tudo mais. Ponto. Agora eu vou voltar um pouquinho para trás de novo. Então, como eu falei, a gente volta aí, porque isso já foi em meados de 2015, essa decisão do prefeito, segundo semestre de 2015 também. Mas em início de 2015 a gente tem os novos gestores. Porque César Leitão não queria diálogo, mas ele sai em dezembro, também início de janeiro de 2015 você tem Marcelo Calero assumindo a Secretaria Municipal de Cultura. Inclusive, quando o prefeito fala que ele consegue dar conta disso, acho que ele chama, a minha análise, ele chama o Calero para a cultura por conta da experiência do Calero no 450. E no Rio 450 ele conseguiu articular uma grande agenda. O Rio 450 não tinha dinheiro para investir. Talvez tivesse lá um Caraminguá qualquer. Não sei se ele falou sobre isso aqui. Porque é bacana. Mas ele construiu uma grande agenda. Então, acho que a ideia do prefeito era mais ou menos a ideia que a gente tinha também lá na PO. Ou seja, uma grande agenda onde todo mundo pudesse entrar com aquilo que já tem. E aí eu vou conversar com o Calero. Nos primeiros dias a gente marca uma reunião e tal, a Daniele estava lá ainda como subsecretária e tudo mais, e coloca a situação para ele e fala, olha, galera, ele falou, Marcelo, mas por que o Sérgio não fez? Porque o prefeito ainda não bateu o martelo. Mas o que eu insisto é que vocês comecem a se planejar, porque vai chegar uma hora e o prefeito vai bater esse martelo, né? E
a responsabilidade, independentemente de quem seja o responsável pela realização da programação A, B, C, D, eu entendo que se não tiver uma programação de cultura na cidade, isso vai cair no colo da prefeitura e, evidentemente, no colo do secretário municipal de cultura. Ou seja, o primeiro a gente cobrar. E o Calero foi falar com o prefeito. Aí você tem esse movimento do prefeito assumiu, acho que as coisas, né, elas vão se encaixando. Ele vai falar com o prefeito sobre isso, e aí o prefeito autoriza não sei se o prefeito autoriza. E aí ele realiza o edital, ele monta o edital Rio Cidade Olímpica, né? Investindo 17 milhões, ele anuncia 17 milhões da prefeitura na construção de uma programação de cultura, uma programação que eu acho que ficou bem estruturada, porque ela dá conta tanto de contratação de atividades artísticas, ela tinha previsão de 5 palcos móveis que estariam rodando pela cidade, ela tinha uma questão que eu achei muito legal, que era uma das questões de Londres, os teatros vazios, e que a gente pode fazer, então vamos bancar essa programação que já está nos teatros, para que durante o período dos jogos ele aconteça a preços baixos ou de graça, para que outras pessoas que de repente da cidade mesmo que não vão ao teatro possam ir, ou seja, não trabalhar só com a lógica da relação com o turista, tal. A estrutura ficou, a proposta ficou muito legal, ele lançou isso, tal, foi editado, as pessoas escreveram, etc. Nisso a gente retoma também a conversa com a Secretaria de Estado, já com a Eva Dores, e a Eva já desde o primeiro momento falou, olha, não tenho grana. O que a Eva queria fazer era trazer alguns grupos de cultura do Estado do Rio de Janeiro para cá, para aproveitar, e o Estado sempre muito interessado nessa parceria. O Estado sabia que não tinha recurso, e ele queria construir algo em comum. Falou, olha, eu tenho aqui a minha estrutura, eu tenho os teatros, posso ajudar na produção, posso ajudar de alguma maneira, e trazer essa programação do interior do Estado do Rio, que é interessante. E aí conversa com o Juca. E aí entra o Adriano, o João Brandt, que era o secretário executivo, teve um papel muito importante nesse processo. Na posse do Juca, Júnior Perim, que ainda era sociedade civil, Circo Crescer e Viver, ele organiza um grupo de atores do Rio, tal, da cena cultural, para a posse do Juca, e puxa uma reunião para o dia seguinte com o Juca, e a pauta era a programação de cultura nos jogos. Tem que ter investimento, tem que ter grana, e não é só showzão só para turista ver. Que nisso, obviamente, as pessoas já sabiam que você ia ter também os live sites, que seriam tipo os FIFA Fan Fest, que é nos grandes palcos para grandes shows, que é bacana, é importante, é muito legal, mas não contempla necessariamente a diversidade cultural da cidade. Então, e aí o Júnior chama junto com o Perfeito Fortuna, essa reunião que ele chama do Fórum Carioca de Cultura na Fundação Progresso, onde convida o Calero, secretário municipal de Cultura, Eva Dori, secretário de Estado de Cultura, Juca Ferreira, ministro da Cultura, e Carla Camurati, diretora de Cultura do Rio 16. Né? E ali é uma grande plenária, todo mundo fala, etc. O Calero ali já anuncia que ele vai fazer, ele ainda não estrutura o que ele vai fazer, porque não tinha isso ainda amarrado, mas ele já anuncia, se compromete a pensar uma programação de cultura que dê conta da diversidade da cidade. A Eva coloca a dificuldade financeira, mas que ela vai pensar, e o Juca não assume financeiramente nada, porque ele não tinha garantia financeira nenhuma, a situação do Ministério não era financeiramente falando nada favorável, mas ele, ao ir para lá e falar com as pessoas, ele assume um compromisso de que a cultura, de certa maneira, a cultura nos jogos vai estar na pauta dele. Né? E a Carla efetivamente também muito sem grana, já identificando a dificuldade de captar, porque no planejamento dela já deveria ter captado, porque isso era fevereiro, em março tinha que começar o projeto, estava adiando o início da programação de cultura. A Carla acaba focando suas atenções na questão da incorporação da cultura paralímpica, da cultura não da cultura paralímpica, mas da cultura da acessibilidade cultural, né? Enfim, e a gente retoma a conversa com todo mundo e a gente consegue organizar um novo GT de cultura, sem cidades do futebol, só com o Ministério, Estado do Rio, União
e Rio 2016 e os órgãos de governança. Marcelo, só para fazer um registro e fazer a distinção aqui, que isso é importante para a gente futuramente. Então, aquele outro fórum, né, porque os nomes se parecem um pouquinho, aquele outro fórum que tem a ver com o legado de Londres é o Fórum Cultural Olímpico e Paralímpico. Isso. Você contou que teve envolvimento Faustini. Isso. Que acontece no Museu de Belas Artes, na Arena Jovelina. Exatamente, esqueci desse último lugar. Então, é aquela experiência de fórum. Agora você já está falando do Fórum de Cultura do que Fórum de acontece Cultura, do fórum, aqui aconteceu é diferente. Na verdade, o fórum de 2013, ele é uma iniciativa do British Council com o Ministério da Cultura, né? A ideia era essa questão do legado, tinha uma pegada, porque Londres, uma das grandes questões do ponto de vista de legado no âmbito cultural de Londres 2012 é a questão da acessibilidade cultural. Eles têm trabalhado isso, a marca Transform, Unlimited, eles têm trabalhado isso de maneira muito presente. Tanto é que está com programação agora esses dias na cidade. Eles fecharam uma parceria de formação de artistas com deficiente, com o Círculo Crescer e Viver. Eles estrearam um espetáculo agora, são 50 artistas formados. O British Council tem investido energia e recurso nessa relação. Então esse fórum é um pouco para isso. E o que eles gostariam muito é que a gente conseguisse dar continuidade disso também. Ou seja, que esse fosse um legado olímpico ou paralímpico, né, que continuasse aí para frente. E esse legado, você acha, na sua avaliação, se efetivou? Em parte, sim. A gente conseguiu criar, na verdade, aí, o papel do British Council, particularmente, articular duas redes de acessibilidade cultural. Uma em São Paulo, que é um trabalho que eles já vinham fazendo antes, e outra que começou em 2015 aqui, que é a Rede Carioca de Acessibilidade Cultural, que junta todos os equipamentos culturais da cidade. Eu acho que hoje talvez seja... Eu acabei me afastando um pouco, porque com a entrada do período operacional dos jogos, a partir ali do início do ano, eu me afasto mais dessas áreas mais de articulação e planejamento. Mas acompanhava ainda por e-mail, tem alguns conhecidos que participam. Eu acho que hoje a principal rede de cultura, de maneira mais institucional, não estou falando de sociedade, falando de equipamentos, de gestores e tal, que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro pela capacidade de articulação deles. Então existe essa rede que pensa, que trabalha a formação. Você tem algumas outras iniciativas que já existiam antes, que acabam também se incorporando a essa rede. Você tinha um programa de especialização em acessibilidade cultural, com a parceria da UFRJ com o Ministério da Cultura. Você tem essa própria iniciativa de formação de artistas com deficiência, que é uma parceria lá da Inglaterra com o Crescer e Viver, tem investido nisso, enfim. As sementes estão plantadas. O legado ele não se dá por completo imediatamente após os jogos, é um processo, né? Acho que existem boas perspectivas. Tudo depende agora da capacidade financeira de investimento, porque sem recurso para fazer a roda girar, a roda não gira. Mas você tem, no âmbito da acessibilidade, acho que a gente tem algumas questões. Acho que a gente perdeu algumas boas oportunidades, né? Por exemplo, uma coisa que a gente bateu muito esse martelo lá atrás, e era uma das questões colocadas naquele primeiro programão lá de trás, de cultura, que era a questão da acessibilidade cultural dos equipamentos de cultura. E a acessibilidade não só do ponto de vista da pessoa com deficiente, a acessibilidade ampla. Ou seja, que a gente pudesse ter não só o piso tátil, que a gente pudesse ter audioguia em 3 línguas, que a gente tivesse todos os equipamentos da cidade com sinalização, ou seja, que a gente pudesse produzir material trilingue dos grandes museus, ou seja, que a gente pudesse ter um processo que os funcionários dos equipamentos de cultura fossem capacitados e qualificados para atender ao público carioca e o público não carioca, o turista, ou seja, esse é um projeto que era muito bacana, grande, acho que seria o grande legado que a gente poderia ter e que a gente não conseguiu fazer isso, um pouco por falta de articulação, mas principalmente por falta de dinheiro. Só para terminar a fala, então, eu juro que vou ser rápido. Não precisa ser rápido. Não. Porque aí eu falei da Secretaria de Cultura, o Estado, e aí o Ministério da Cultura, essa situação toda. Então, a gente retoma o GT e aí começa a criar um mapa de responsabilidade, um mapa de projetos, o que tem em andamento.
A gente fica em 2015 patinando na situação, porque ninguém tinha grana. Só a prefeitura lança em agosto de 2015 o seu edital, né? Nisso, e aí uma análise minha muito particular, a prefeitura, quando ela lança, ela é a única que coloca o barco na rua, ela tira um pouco o corpo fora do diálogo com os outros entes, né? A gente faz um evento teste da cultura, que é a Maratona Cultural de um ano para os Jogos, dia 8 de agosto de 2015, se eu não me engano, 8 e 9, que aponta alguns problemas exatamente na relação entre os diversos entes, todo mundo queria questão de marca no material, tal, etc. A gente não conseguiu construir efetivamente, que era a ideia original, aquela programação unificada. Até final do ano, quando o Ministério da Cultura efetivamente sinaliza, e no início do ano de 2016 consegue, o orçamento de 85 milhões de reais, e aí a coisa muda de figura. O Ministério volta com mais peso a essa cena, né, de uma maneira um pouco mais concreta, e começa a estruturação dessa programação do Ministério da Cultura. Então você... E aí, eu não sei se você está na pergunta mais lá na frente, que esse momento inicial você já emendo nisso, deixa para depois. Como Fica à você vontade, quiser. se quiser me dar. Que aí é a grande questão, ou seja, existe uma parceria estabelecida ali, firmada, em portaria, tal, entre a APO e o Ministério da Cultura. A gente contrata 2 pessoas para ajudarem a organizar essa programação de cultura. O Zé Mauro Gnaspini, que é o curador e o cara que pensou e tocou a virada cultural de São Paulo por 12 anos, e a Daniela Negromonte, que tinha sido subsecretária de Cultura do Rio, hoje ela é de novo, e que entende de administração pública na área de cultura e conhece a cidade do Rio. Então, os dois assumem assessoria de cultura lá na APO, na nossa superintendência, e começam a conversar com o MINC, com todas as instituições do sistema MINC, os museus, Funarte, fundações, tal, secretarias, colher essas informações e estruturam isso numa proposta, junto, não só os dois, desculpa, só corrigindo, você tinha um grupo ali de 5 pessoas, se eu não me engano, era o Zé, a Dani, o Adriano, que coordenava esse grupo, uma pessoa da Funarte, e mais uma pessoa que eu não lembro quem é agora, efetivamente, que foi o grande responsável por estruturar isso tudo. Então, escolheram essas informações, montaram a programação, foi aprovada pelo JUC, e aí eles passam para a parte seguinte. Na verdade, eles não montam só uma proposta de programação colhendo essas diversas informações da secretaria, das instituições do MINC. Eles já propõem, que essa era a grande questão, como que administrativamente essa programação poderia ser viabilizada. Porque na gestão pública você tem algumas dificuldades, aí a lei 866 traz essas questões. O Ministério não poderia contratar, por exemplo, diversos processos pingados de sonorização, ter que contratar um só. Então você teve um trabalho de logística de identificar esses diversos contratos e propor. Eles fazem uma proposta, por exemplo, som, não sei, algumas coisas vão ser por licitação, outras coisas mais artísticas, inexigibilidade, e identificar no âmbito do sistema quem teria, através de conversas, mais facilidade para tocar algum tipo desses processos. Tem processos que estão sairiam pela Funarte, alguns processos propostos saíssem diretamente pelo Ministério, alguns saindo por instituições parceiras, como a Federal Fluminense, enfim, montou esse grande mapa. Mas o Ministério demora para bater o martelo efetivamente nessa proposta. O Juca anuncia essa programação às vésperas do afastamento da Dilma, e aí chega o Calero. E nisso a gente faz um monitoramento, paralelamente disso, em relação aos riscos, que é a atuação da APO, a primordial, os riscos dessas ações acontecerem ou não. Nesse momento da virada, já tinha ainda tempo extremamente apertado, mas ainda existia um tempo hábil perante a lei para que tudo isso acontecesse. E no dia da posse do Calero, o Calero chama uma reunião desse grupo, com a Carla Camorati também, tal, etc., para tratar de programação de cultura. Você participa dessa reunião? Não, porque quando vem a Dani e o Zé, eu me afasto um pouco dessa relação, e eu vou acabar, enfim, tem um acompanhamento sempre, mas a relação mesmo mais próxima, eu fico mais afastado, são os dois. Mas tem uma reunião onde eles apresentam isso tudo, tal, e apresentam, olha, as grandes questões. O Ministério, enfim, já tinha sido desfeito, refeito, tal,
ele não dá uma resposta, ele obviamente vai reanalisar tudo, se é uma mudança de gestão, vai e volta o processo, e com isso vai perdendo tempo. Até que 1 mês e meio depois, já tinha praticamente todas as ações que ainda não tinham sido iniciadas, pouquíssimas foram iniciadas, já estavam em risco alto de não ter capacidade de execução. O Ministério suspende a programação e aí você tem aquela cena toda, a equipe toda desmobilizada e tudo mais, mas suspende a programação e reapresenta o ministro Calero, aí já o Calero como ministro, ele reapresenta essa programação, basicamente a mesma, reduzida, com algumas coisas a menos, e informando que ela estaria concentrada no período dos Jogos Paralímpicos. Então, ao fim e ao cabo, você tem a programação do Ministério da Cultura, e aí não tem como garantir hoje, dia 8 ainda, como é o que aconteceu, não aconteceu, prevista para acontecer de maneira concentrada no período dos Jogos Paralímpicos e num valor bem inferior aos 85 milhões de reais. Comitê Rio 2016 não consigo captar, na verdade você tem uma mudança inclusive da lógica da estrutura interna. A Carla ela assume uma outra função dentro do comitê, que é de direção de conteúdo do ponto de vista cultural, trabalha um pouco com relação com outras frentes. Quando a Carla não consegue captar e o Ministério contém o dinheiro, aí voltando lá para trás, ela vai conversar com o Juca Ferreira e ela solicita ao Juca um valor. O Juca acena com ela uma possibilidade, enfim, de apoio, mas ela não receberia, o comitê não poderia receber, porque o comitê não queria, não tinha como, e o Ministério também não teria condições de fazer isso, de receber dinheiro direto. Então ela manda o que seria essa programação para esse grupo do MINC-PO, para que eles incorporem isso dentro dos diversos contratos. Basicamente a proposta da Carla era a questão do Sport Presentation, que são aqueles momentos antes, durante e depois dos jogos, de intervalo, você tem algum tipo de atração, você gera uma oportunidade, era uma vitrine de demonstração de algumas atividades culturais brasileiras, nem todas cabem ali e tal. Mas ela, no final das contas, dado o tempo, tal, pelo que eu sei, isso não foi contratado. Na redução da nova programação, o Sport Presentation ficou fora, eles estão trabalhando com o que eles já tinham. Que a ideia original, inclusive, era aproveitar, ou seja, identificar o que está vindo de cada parte e poder fazer com que isso circulasse. A programação da cultura, na verdade, a Secretaria de Cultura do edital, que você tem o edital normal da Prefeitura, que acontece, e você teve o edital Cidade Olímpica. Algumas ações foram contratadas, outras, o pessoal demorou muito tempo para receber o recurso, não havia orçamento efetivamente, o orçamento foi só depois que o Júnior Perim assumiu, ele conseguiu viabilizar esse orçamento junto ao prefeito, porque existia um compromisso efetivamente colocado na rua, mas parte da programação foi desmontada também por falta de recursos, ou seja, os palcos que rodariam as cidades, isso não aconteceu. Até chegou a ter licitação, tal, etc., mas não teve efetivamente recurso para isso. A Secretaria de Estado de Cultura, no início do ano, a Eva queria trazer alguém, ela chegou a negociar um patrocínio com a Claro, em Bratel, se não me engano, esse patrocínio não aconteceu. A gente até intermediou uma conversa do Ministério da Cultura com a Secretaria de Estado de Cultura para o uso da Fundição Progresso, que é um equipamento do Estado em comodato com a fundição, propriamente dita. Em troca, garantir que o Ministério incorporasse na sua programação as manifestações do interior do Estado. Não sei como ficou isso efetivamente agora com esse novo desenho da programação. Então, a cena é essa. Marcelo, na sua avaliação, por que houve esse redesenho, vamos dizer assim, das ações do Ministério da Cultura, né, a partir da gestão Calero, voltada para as Paralimpíadas? Por tempo. Na verdade é o seguinte, quando teve a primeira reunião, na verdade isso já era um alerta que a equipe vinha fazendo ao Juca, olha, o tempo é curto. A ideia original do grupo era que essa programação fosse anunciada em março, né? Porque, ou seja, início de março, para você poder ter tempo de contratação, você tem alguns tempos burocráticos, para além da dificuldade que o próprio Ministério da Cultura tem. A situação era tanta que a PO estava
prestando informalmente uma assessoria jurídica ao Ministério da Cultura, ou seja, os procuradores da PO, porque eles estavam além do dia a dia do Ministério, você tinha essa demanda gigantesca, absurda, e o pessoal estava auxiliando, né, orientando e tal. Quando o Calero assume, o tempo já era extremamente apertado. Algumas ações correriam risco de não conseguir ser contratado a tempo. Teria que correr muito, o Ministério teria que dar uma priorização para isso. Com a demora de 1 mês e meio, ele não ia conseguir ele não garantia, ele não tinha condições de entregar a programação de cultura. Então ele, na minha análise, ele suspende a programação por conta disso, porque ele não teria mais condições de entregar. E a reformulação da programação se dá efetivamente por conta do tempo. E aí ele calcula que ele conseguir entregar para os Jogos Paralímpicos. Ele ganha 1 mês aí nessa reorganização.